que consiga gerar aquela interface. Outros seriam também de acessibilidade. Dado que eu tenho um usuário com certas limitações, como é que eu consigo assistenciar esse usuário a interagir com o meu aplicativo? Apesar dessa variedade de tópicos que a gente consegue pesquisar, muitos deles apresentam alguns desafios em comum. Um deles é a detecção de elementos de interface gráfica. Imagina um agente que ele precisa interagir através de cliques em uma interface. Antes que ele seja capaz de fazer essa interação, ele precisa saber quais componentes formam aquela tela. À direita, a gente consegue ver, por exemplo, uma tela de login do Facebook. Então, ele tem que identificar que aquilo é um componente, tem que identificar os boxes de texto, os botões que ele pode clicar ou não, e tudo isso compõe esse desafio. De forma resumida, a detecção de GUI pode ser modelada como um problema conhecido de detecção de objetos em visão computacional. Aqui é uma imagem clássica do algoritmo YOLO, onde nós temos vários objetos em uma imagem e a gente faz a detecção deles. De forma análoga, nós conseguimos identificar os elementos que compõem uma interface gráfica a partir de um screenshot de um aplicativo, por exemplo. Entrando um pouquinho nesse problema, em nosso referencial teórico, nós pesquisamos vários métodos de vários autores que tentam fazer essa detecção de interface gráfica. Então, nós analisamos desde algoritmos clássicos que fazem detecção de borda, que fazem matching de template, até algoritmos mais complexos que usam redes neurais convolucionais. Então, fizemos um levantamento desde 2009 até 2020, e o problema que nós encontramos é que todos eles usam seu dataset próprio, ou seja, todos os autores têm o mesmo problema de criar um dataset para validar e avaliar suas abordagens, o que causa um problema de reprodutibilidade dos experimentos, e também é muito difícil comparar qual metodologia de fato é a melhor, dado que eles validaram em conjuntos diferentes. Então, nosso objetivo principal se tornou criar um método que seja capaz de produzir um conjunto de dados padronizado que possa ser usado ali para treino e validação desses algoritmos, no contexto de detecção de GUI nos aplicativos Android. Nós identificamos também que esse era um dos problemas que nós poderíamos atacar de detecção de GUI, que é justamente a falta de reprodutibilidade dos dados, ou dos resultados. Também se tornou um dos nossos objetivos. Explorar diferentes bases de dados de detecção, explorar diferentes padrões de detecção de objetos, realizar um experimento com algoritmos de detecção de objetos para avaliar como ele performou na base de dados que nós vamos propor. Referencial teórico. No referencial teórico, nós exploramos vários corpos de imagens de Android que nós pudéssemos usar como base para realizar, para criar o nosso método. Entre eles, o que se destacou foi o RICO. O RICO é um corpus público de 66 mil telas, extraído de mais de 9 mil aplicativos. Ele foi originalmente criado para estudar o design desses aplicativos, então ele tem a notação semântica dos componentes das telas, mas nós vamos reutilizar esse dataset para o nosso propósito. Nós também identificamos que o padrão a ser seguido seria do COCO. COCO é um dataset da Microsoft de objetos comuns em contexto. Como você pode ver na imagem, são imagens do dia a dia, com a anotação da localização dos objetos e das respectivas classes. Ele também, pela Springer, ele é de longe, o dataset mais citado, com 3.300 estações e quase 30 mil downloads desse dataset. Com isso, nós construímos a nossa metodologia. A nossa metodologia, ela consiste basicamente de uma ETL. Então, nós extraímos os dados
no formato rico, e nós transformamos por formato COCO, que é um formato já conhecido da comunidade que estuda a detecção de objetos. Aqui é uma breve estrutura que compõe o dataset do RICO, que é um info, que basicamente diz a informação sobre autores e como foi feita essa extração dos dados, licenças, cada imagem pode ter uma licença diferente, então pode ter uma MIT, por exemplo, as respectivas imagens e onde ela está guardada, onde essas imagens estão hospedadas, a localização ou a anotação, né, melhor dizendo, que compõem os objetos que estão nessas telas e as respectivas categorias. Voltando para o dataset do RICO, ele não somente é composto por telas, ele também é composto pela informação semântica das hierarquias dos componentes. Aqui, por exemplo, você pode ver que para esse aplicativo aqui, ele tem vários componentes. O roxo ele representa componentes textuais, o rosa são imagens e o cinza são botões. E assim para todas as 66 mil imagens. Essa hierarquia ela é apresentada também em um arquivo textual. Então, ele apresenta várias informações sobre aquele componente, como a classe Java, que foi usada para implementar, se o componente é clicável ou não, e as coordenadas desse componente. Então, a nossa ETL, nosso método, ele é capaz de transformar os dados do formato rico para o nosso formato. Então, a gente transforma essas coordenadas em bounding boxes, que é basicamente a coordenada do objeto e a altura e a largura desse objeto. A gente também calcula a área para ajudar a depois estimar o quão bem os nossos resultados estão. Além disso, nós apontamos para a imagem, o ID da imagem, e também temos o ID da categoria. A categoria nós vamos comentar posteriormente, mas pode ser usado qualquer campo para criar essa categoria. Um dos exemplos é o campo clickable. Então, imagina que nós queremos identificar componentes e diferenciar se ele é clicável ou não. Nós podemos usar esse campo clickable. O nosso método ele é flexível, de forma que nós podemos... um dos parâmetros dele é o campo que nós vamos usar para anotar os nossos dados. Então, podemos usar diversas categorias, como ícones, o nome do componente, essa informação se é clicável ou não, entre outros. Um dos problemas que nós enfrentamos, entretanto, é com relação ao pré-processamento de dados. Muitas das telas, elas não possuem uma hierarquia equivalente com a tela. A hierarquia ela não condizia com a tela. Esse é um exemplo do nosso dataset, onde a anotação ela claramente está errada com relação à tela. Provavelmente, isso acontece por causa de sincronização. O momento em que a informação do componente foi coletada foi diferente do momento em que houve a captura de tela. Então, pelo problema de sincronia, a anotação ficou errada. Provavelmente existia um perfil de usuário por debaixo dessa tela, só que quando ele clicou para login, subiu a outra tela e acaba bagunçando esse dataset. Então, através de um filtro manual e também de alguns filtros que nós programamos, nós reduzimos a base original de 60 mil imagens para somente 25 imagens, um aproveitamento de 38%. Isso é importante porque boa parte dos algoritmos de detecção de objetos eles são sensíveis a dados mal anotados, então isso poderia prejudicar muito o desempenho do nosso algoritmo. Nós fizemos um split para treinamento de 8 por 1 por 1, ou seja, 25 mil instâncias de treino, 5 mil para teste e 5 mil para validação. Nós fizemos uma estratificação com base na categoria dos aplicativos. Cada tela ela pertence a um aplicativo e cada aplicativo pertence a uma certa categoria. Pode ser um aplicativo de health, pode ser de entretenimento, de comunicação, de esporte. E nós garantimos, né, nessa base que a distribuição é a mesma para todos os
as divisões dessa base, né? Então, treino, validação e teste tem a mesma distribuição de categorias de aplicativos. Nós também garantimos, nós fizemos um grupo split, né? Ou seja, um aplicativo ele pode ter mais de uma tela nesse dataset. Então, o que não pode acontecer é que a tela de um aplicativo que apareceu no treino apareça nos conjuntos de validação ou de teste, porque o mesmo componente é presente nessas imagens. Então, para garantir que isso não aconteça, nós fizemos o grupo split, considerando o grupo como o aplicativo do qual a gente extraiu aquela tela, aquele screenshot. Como nós tínhamos falado, nosso método ele é flexível para que a gente consiga dizer qual é o campo que nós queremos considerar como categoria. Para isso, nós escolhemos 3 categorias que nós achamos interessantes. Seriam clicáveis, então nossa classe é se o componente é clicável ou não. Os componentes, que são as anotações semânticas, se ele é uma imagem, se ele é um texto, e também ícones. Brevemente exemplificando, a primeira imagem ela é de ícones, então a gente diferencia menu, localização, search, microfone. A outra é de componentes, imagem, texto, lista de itens, né? E a outra nós diferenciamos entre componentes clicáveis e não clicáveis. Para os experimentos, nós rodamos o algoritmo da família YOLO. O algoritmo da família YOLO é estado da arte em detecção de objetos em tempo real. Nós rodamos ele para cada uma das 3 bases que nós propomos anteriormente. Um dos parâmetros que nós usamos foi o early stopping, com paciência de 10 épocas, e também usamos data augmentation, ou aumento de dados artificial, para melhorar o resultado do nosso treinamento. Uma breve explicação sobre o YOLO. O YOLO é um algoritmo de detecção de uma etapa. Ou seja, ao mesmo tempo que ele localiza o objeto, ele também já consegue inferir a sua classe. Isso faz com que ele seja um algoritmo muito mais rápido do que os de 2 estágios. O YOLO ele também introduz um tipo de data augmentation interessante, que é o mosaic augmentation. Ele cria uma espécie de mosaico e vai modificando a localização da imagem. Isso é muito benéfico para os nossos dados, como, por exemplo, muitos dos ícones de X ou de voltar, eles ficam na parte superior e esquerda da nossa imagem. Então, nosso algoritmo poderia aprender simplesmente a chutar que no canto esquerdo superior vai ter um componente. Com o Mosaic Augmentation, no entanto, ele não pode mais fazer isso porque a imagem constantemente vai mudando de localização. Então, ele realmente tem que aprender a inferir. Aqui a explicação das métricas que nós vamos usar para avaliação. São as métricas de precisão, revocação e precisão média e a Mean Average Precision. Todas elas vão depender do nível de exigência que nós vamos considerar. Como em detecção de objetos é muito improvável que a nossa detecção ela seja 100% pixel a pixel correta, nós usamos uma métrica chamada IOU, ou seja, área da interseção sobre a área de união. Aqui é um exemplo ilustrativo de como o IOU funcionaria. Imagina que o vermelho seja o que o nosso modelo predizeu e o verde seja o verdadeiro. Então, quanto maior a interseção entre o objeto que o meu modelo predizeu e a anotação de referência, melhor vai ser o valor do IOU. Aqui é o nosso referencial, que é usado no artigo do YOLO, que basicamente ele mostra a velocidade de inferência com relação à precisão
que o modelo alcança. Nós usamos o YOLO V5 Small, que é a versão compacta do YOLO, e o que a gente espera é que o tempo de inferência seja menor do que 10 milissegundos. Isso porque muitas das nossas aplicações, elas dependem de inferência em tempo real. Então, a gente quer usar um modelo que seja mais rápido. Além disso, esses modelos foram treinados no Coco Dataset para validação. E nós percebemos que, apesar de, mesmo sendo o estado da arte, o valor esperado de precisão é de cerca de 45%. Dito isso, para cada base de dados, nós realizamos o treino do YOLO. Aqui vocês podem ver que o treinamento ele é relativamente rápido, variando entre 20 e 60 épocas, isso com o early stopping de paciência de 10 épocas. Então, cada treino foi realizado em cerca de 2 a 3 horas de duração. Com isso, nós subimos os resultados qualitativos numa plataforma chamada Weights and Biases, onde nós fizemos previsões para o conjunto de validação e nós mostramos ali os resultados. Esse é um dos resultados para o conjunto de clique. Então, a gente vê que a inferência dos objetos, ela conseguiu atingir uma qualidade aceitável visualmente. Com relação aos resultados quantitativos, essas são as métricas para as 3 bases de dados propostas, para clicáveis, componentes e ícones. A gente consegue perceber, pelo Mean Average Precision, que no cenário de clicáveis, o nosso modelo conseguiu atingir uma precisão excelente de 0,56. Entretanto, para o dataset de componentes e ícones, ele teve uma precisão menor. Esse parâmetro arroba é o IOU, ou seja, o nível de exigência que a gente espera do nosso agente. Ou seja, nesse primeiro cenário, nós consideramos o IOU de 50%. Então, se a nossa predição tem uma interseção de 50%, nós consideramos que o nosso objeto treinou. Quando nossa exigência sobe para 95%, nós vemos que tem realmente uma decaída nessa métrica. Ainda assim, em torno de 0,3, o que é considerado aceitável no contexto de detecção de objetos. Através daquelas métricas, uma das hipóteses era de que o nosso modelo ele conseguia localizar bem os objetos, entretanto, ele não conseguia classificar muito bem as classes. Então, nós fizemos uma segunda validação, onde, na hora da validação, a task não era diferenciar o tipo de ícone, por exemplo. Seria somente detectar se era um ícone ou não. Nesse cenário, todos eles atingiram Mean Average Precision acima de 0,5%. Ou seja, isso confirma a nossa hipótese de que o nosso modelo ele consegue localizar ícones, consegue localizar os clicáveis, os componentes, mas ele tem uma certa dificuldade na hora de inferir a classe. Isso pode ser explicado pela quantidade de classes versus a quantidade de instâncias por classe, né? Por exemplo, ícones tem 81 classes, componentes tem 27 e clicáveis somente 2. Então, quanto maior a quantidade de classes para o nosso modelo diferenciar, mais dificuldade ele pode ter. Por fim, as conclusões finais. Nesse trabalho, nós conseguimos desenvolver um método que consegue produzir dados padronizados de detecção de GUI, sendo flexível para que o usuário ele consiga distinguir quais campos ele quer usar como classe. Nós também conseguimos introduzir 3 bases de dados em diferentes cenários para que essa validação pudesse ser feita. E, por fim, nós verificamos o desempenho de uma abordagem de detecção de objetos na nossa base, usando o YOLO, que é estado da arte em detecção de objetos em tempo real.
Aqui as nossas referências. Muito obrigado.